Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pedimos então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos irão vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que carregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os convêm, abrem seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a sua proteção, sobre a proteção da sua vida. Muitos encarnados nós vemos que fazem as suas orações todos os dias, pedem a sua proteção, pedem proteção para os seus familiares, mas acabam cometendo um erro extremamente grave e que ao mesmo tempo também hoje em dia é muito comum. Filhos, não basta você apenas pedir em suas orações a sua proteção, se no seu dia a dia você não se protege, se no seu dia a dia você expõe o que acontece na sua vida para qualquer pessoa, sem ter a certeza que aquela pessoa ela vai te desejar algo de bom, ela vai receber as informações que você está dando com luz, se ela vai te entregar algo de bom quando escuta algo sobre você. Não adianta você ficar pedindo proteção se você abre a porta da sua vida, abre a porta do seu coração, sem antes ter a segurança que aquela pessoa para quem você está conversando, para quem você está expondo as coisas, é de verdade da sua confiança. Hoje em dia nós vemos uma exposição muito grande da vida de vocês. Vocês expõem o tempo todo na internet e em outros meios o que acontece na sua vida. E aí, mais do que nunca, você tem que intensificar o seu pedido de proteção. E, se possível, seja o mais criterioso que puder, filhos. Porque as energias, como sempre falamos aqui, elas são como um perfume. Elas chegam até você sem que você perceba. Quando você vê, você já está sentindo aquele cheiro. Quando você vê, você já está sentindo aquela energia. E é muito grave. Não coloque dentro da sua casa pessoas que não são da sua confiança. Não abra o seu coração para pessoas que podem não receber a sua dor, podem não receber o seu desabafo,
com amizade, com carinho, com querendo te ajudar. Às vezes quer simplesmente saber da sua vida, às vezes quer simplesmente fofocar sobre você, e isso tudo gera uma energia pesada, filhos. Sejam criteriosos. Mais vale, às vezes, ter um ou dois amigos, mas que são de sua extrema confiança, estão ali torcendo pela sua vitória, do que ter inúmeras pessoas que sabem tudo sobre você e que acabam atrasando o seu sucesso, atrasando a sua paz espiritual, porque estão descarregando um monte de energia de inveja, não querendo que as coisas deem certo para você, não te dando bons conselhos. E às vezes não é nem porque a pessoa te deseja o mal, mas é o que ela tem a oferecer naquele momento. Ela ainda está em processo de evolução e de aprendizado, e às vezes está num nível abaixo de você. Você já conseguiu evoluir um pouquinho mais, e você está ali expondo a sua vida com uma pessoa que infelizmente não tem ainda como lhe ajudar. A minha mensagem de hoje, filhos, é: sejam criteriosos com quem sabe da sua vida, criteriosos com quem entra na sua casa, criteriosos com quem você desabafa os seus medos, as suas preocupações. Você está expondo a sua parte mais íntima, a sua parte que mais está precisando de carinho, de aconselhamento, e às vezes a pessoa não é correta para escutar tudo isso. O seu lar é a sua fortaleza, é onde a sua família está, é onde você dorme, é onde você vai conviver com as pessoas que você mais precisa conviver, que são os seus familiares. E se você traz para dentro do seu lar uma pessoa que vai trazer desordem, olha as consequências difíceis que isso tudo vai trazer para você. Então, faça suas orações, peça para que Deus abra os seus olhos em relação a todas as pessoas que você precisa ter esse cuidado. E que afaste quem não precisar permanecer na sua vida, seja por qual motivo for. E peçam proteção, filhos. Peçam proteção, que sejam criteriosos para a sua própria proteção. É o que nós sempre falamos. Vocês podem pedir permissão, podem pedir proteção para Deus todos os dias, podem ter sua fé imensa e devem ter. Mas se você, através do seu livre-arbítrio, está abrindo as portas da sua casa para quem não deve, está desabafando com pessoas que não merecem escutar as suas dores, você está abrindo a porta para essa energia. Então, suas orações incluam o pedido para que Deus te ajude a escutar os conselhos dele quando alguém que não merece esse destaque da sua vida cruzar o seu caminho, para que vocês fiquem sempre atentos. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A psicografia de hoje foi realizada por um irmão já desencarnado, aqui mesmo no Miguel Arcanjo. O tema é: feridas não se curam porque você não permite. Você sabia que existem feridas que não se curam porque você não está permitindo? O encarnado vivencia situações difíceis ao longo da vida, que geram mágoas, dor e sofrimento. Porém, muitas vezes, o resquício dessa energia negativa permanece no coração, por sua própria escolha. Estou falando daquelas situações que acabam se tornando traumas, ou daquelas lembranças que voltam com frequência, trazendo novamente os sentimentos ruins que um dia foram vividos. Existem encarnados que passam uma vida inteira presos a isso, se lamentando, imaginando finais diferentes, respostas que não vieram, mantendo-se conectados ao sofrimento de forma desnecessária. Esses comportamentos não permitem que as feridas cicatrizem, nem que as energias se renovem. Você consegue perceber a gravidade disso? Quando você se apega ao sofrimento, acaba carregando consigo energias negativas que tornam sua caminhada muito mais difícil.
Situações difíceis fazem parte da jornada de todos os encarnados. Elas são muitas vezes formas de aprendizado dentro da encarnação. Mas, como sempre falamos, é preciso enfrentar essas dificuldades com equilíbrio. Procure compreender a lição que está sendo ensinada e não permita que os sentimentos ruins façam morada no seu coração. Deixe ir o que te machuca. Permita que suas feridas cicatrizem. Seguir em frente será sempre o melhor remédio. Que assim seja. Boa noite, meus filhos. Eu não servo mais. Ele, quem sabe, eu não sei. A ideia hoje da palestra é que a gente está querendo que vocês comecem a olhar a vida de vocês. A gente tem repetido muito isso aqui no Miguel Arcanjo. Como vocês fazem, às vezes, limpeza em armários, em coisas que já não deveriam estar mais lá, que está guardada há muito tempo, só juntando poeira ou energias negativas, faça a mesma coisa com os seus sentimentos. Eu estou falando isso porque a gente enxerga muitas pessoas aqui que estão sofrendo por coisas que aconteceu há muitos anos, ou porque ela tem dificuldade de perdoar, ou ela tem dificuldade de perdoar a si mesmo, perdoar a quem fez, ou a si mesmo de atitudes que tomou e não conseguiu mais resolver como gostaria, e isso se torna um problema gigante na vida. Entendam a encarnação como uma escola, que vocês tentativa e erro, e o erro faz parte de como lidar com as situações. Errou, continua. Pede perdão, procura ajeitar, se não deu certo, não tem problema, continua. Não fiquem parados em sentimentos negativos. Não fiquem parados porque pessoas que estão à sua volta não agiram ou reagiram como você entende que seria o correto, como você gostaria. Não dê bola se a tua vida não é aquela que você planejou lá atrás. Isso tem pouca importância. A tua vida, ela segue um planejamento que você fez quando você estava no plano espiritual. E tudo, exatamente tudo vai ficar aqui quando vocês morrerem. Inclusive o corpo. A única coisa que vai para o plano espiritual é o que vocês fizeram. A consciência de vocês. É isso que tem importância. Então, olha, será que eu continuo sofrendo há tanto tempo porque eu queria que a minha vida fosse assim e já não é mais? Ou porque lá atrás eu tive muita coisa e hoje não tenho mais? Ou porque eu planejei isso para os meus filhos e foi tudo diferente do que eu planejei? Pare, você não pode ficar desse jeito. Isso são energias negativas que influem no teu perispírito e influem por consequência no teu corpo físico. Tem pessoas que continuam, às vezes, brigando pela mesma coisa há anos. E ninguém procura mudar essa situação. E daí quer que Deus resolva. Deus não pode resolver isso. Vocês têm que resolver. Isso aqui é uma aula prática. E por ser uma aula prática, só nós podemos resolver aquilo que a gente tem que resolver no dia a dia. Deus, Ele apoia. Deus, Ele intui. Deus, Ele coloca pessoas para nos ajudar, mas quem tem que caminhar é você. E olha a caminhada que você está fazendo. A gente nota pessoas com muitos problemas, que às vezes viram até problemas que têm que se entupir de remédio,
porque não consegue lidar com situações que às vezes já correram há muito tempo. Às vezes aquela pessoa que foi a situação, ela nem lembra mais de você, e você está apegado àquele fato. Quando se fala no perdão, o perdão é muito, mas muito bom para quem perdoa. Porque quem cometeu o erro já cometeu. Em algum momento vai ter que colher o fruto disso. Mas quando você perdoa, e o perdoar não é fingir que não aconteceu, não é simplesmente achar que de uma hora para outra o relacionamento vai voltar a ser o mesmo, mas perdoar é bom, aquela pessoa errou, ela está errada, ela que siga a vida dela, eu vou seguir a minha, sem lembrar do que aconteceu, sem ficar com raiva, sem desejar mal para o outro, porque quando vocês cortam esse elo que tem unido vocês por uma situação difícil, a tua vida caminha em frente. Mas quando você fica apegado às situações, você vai ficar o tempo inteiro, independente da distância, ligado àquela pessoa. E se ela realmente tem energia negativa, você vai ficar o tempo inteiro puxando para você. Por isso que é o perdão importante. E por isso que você se livrar de situações que estão difíceis na tua vida é importante. Porque isso faz com que você leve uma vida mais tranquila. Ah, mas parece que o mundo todo me provoca. Se o mundo todo está te provocando, é porque você pediu para aprender a ter paciência, equilíbrio, perdoar. Isso é uma escola. É isso que vocês têm que entender. Não tem nada a ver com porque eu estou pecando e tenho que resgatar erros, resgatar pecado. Não. O resgate não é como vocês entendem. A encarnação é refazer o que eu fiz errado. Você chega no plano espiritual, vê a parte teórica de novo e fala, agora eu vou tentar agir diferente. E você programa coisas na tua vida, contato com pessoas que vão ter a tendência de te provocar naquilo que você ainda não aprendeu. Então, às vezes, essas pessoas que nos causam tanta dificuldade, se você está conseguindo aprender a lidar com isso, com equilíbrio, você deve até agradecer a ela, porque ela te ensinou, às vezes, de uma maneira difícil, como é que é ter equilíbrio, serenidade, tolerância, respeito, porque muitas vezes as brigas, as discussões de vocês, simplesmente são porque vocês não aceitam a maneira que a outra pessoa entende a vida, que ela leva a vida dela, e você quer impor a tua verdade, que pode ser que não esteja certa também, mas pode ser que esteja. Aí nós vamos entrar numa outra área que o encarnado não consegue fazer da maneira correta, principalmente pais em relação a filhos, que é o tal do conselho. Conselho é dar a tua opinião, faça isso ou não faça isso, por isso ou por aquilo, e pronto, vira as costas e sai. Conselho não é imposição. Você não tem que querer impor até a pessoa fazer aquilo como você acha certo. Você não tem que ficar irritado se ela não segue o teu conselho. E também não tem que ficar irritado quando ela segue o teu conselho e não agradece. Simplesmente você dá a tua opinião, a tua ideia. Cada um faz como entende que é mais correto. Assim a gente evita brigas e problemas desnecessários. Filhos, todos vocês têm uma programação de encarnação. Se vocês estão nesse país, nessa cidade, nessa família, e tudo hoje que vocês estão vivendo, faz parte de uma programação da tua encarnação. Não tem nada a ver com castigo, com qualquer coisa do tipo. Deus não está se vingando de ninguém. Você programou a tua encarnação e você está vivendo aquilo que você programou, que nada mais é do que uma escola difícil, complicada, mas se vocês conseguirem manter a calma e equilíbrio, eu garanto que ela vai estar cada vez mais calma, mais serena, mesmo as coisas não mudando tanto à sua volta, porque você começa a dar valor ao que tem valor. E quando a gente fala isso, não está falando nada em relação à coisa material. Dar valor ao que tem valor é aquilo que me faz bem, que me ensina, que está me mostrando o caminho certo. Como eu estava falando na outra, pessoas que me fazem bem estar de volta. Se eu não consigo conviver com alguém que sempre é difícil,
Você fala, bom, em algum momento ela vai tocar a vida dela, eu vou tocar a minha, eu vou continuar com a minha calma, com a minha serenidade. Toda vez que vocês responderem a alguém, vocês falam, fulano fez isso para mim, eu respondi à altura, arrumou problema. Porque se alguém fez qualquer coisa que você sentiu que causou uma dor, você já sabe que aquilo está errado. Se você faz de volta, você está cometendo o mesmo erro. E não importa quem começou primeiro, não faça uma coisa que você sabe que causa sofrimento nos outros. Você está emitindo uma energia negativa e você está colhendo uma energia negativa porque as duas estão iguais. Ou seja, você baixou a sua vibração para igual daquela pessoa que você reclama. Mas eu não posso me defender? Pode. Dar a outra face. Alguém te ofenda, fale com educação. Alguém berra, fale baixo. Alguém começou a te ofender, sai de perto. Desse jeito eu não quero conversar. Quando se tiver calma, nós conversamos. É isso que Jesus falou de dar a outra face. Ensinar com o teu exemplo o que é o correto. Porque é muito fácil a gente berrando mandar outra pessoa parar de berrar. A gente xingando, mandando outra pessoa parar de xingar. Ou seja, está fazendo a mesma coisa. Então ninguém está ensinando nada a ninguém. Vocês estão criando um elo e que isso às vezes fica a encarnação brigando, discutindo, vira uma coisa pessoal. Na próxima encarnação estamos pai e filho, marido e mulher, irmão e assim por diante. Vem junto para acertar. Deus que gostou de castigo, não. Você chega lá em cima e fala, eu tenho que resolver isso. Vamos vir junto. E ficam aí. É assim que funciona. Então, se você não quer vir com alguém, faça o melhor da sua parte. Não por causa disso, mas você sabe que está errado. Que a paz esteja com você.